A paz de Deus, irmão. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui em Moloival, da comunidade cristã do Brasil. Quero falar para você e convidar você que está aí sem nenhum ministério, fazer parte da comunidade, visitar a comunidade. Você, meu irmão, minha irmã, bem-vindo. Se você está no ministério, está tudo bem. Se quiser visitar nós, está bem, é bem-vindo. Se está bem no ministério, bom, continua. Mas se você está afastado, não está nenhum ministério, bem conhecer a comunidade cristã do Brasil. Meus irmãos, hoje gostaria de deixar uma mensagem da Palavra de Deus que fala sobre uso e costume, de certa forma, né? A Palavra de Deus está lá em Efésios 4, versículo 22, ele está escrito assim, 22 e 24, isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompido por desejos enganadores, e deve renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito vivo, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Irmãos, aqui, irmão, na passagem, ele vem abordando várias situações, a vocação para a fé, né? Qual Jesus nos chamou, com toda a humanidade, mansidão, longanimidade, convida nós a nos suportar uns aos outros no amor. É uma nova vida cristã, porque antes havia uma conduta nossa, da nossa vida secular, onde era misturado com desejos enganadores, em práticas ilegais, outros foram tirados da vida pecaminosa. Cada um tem uma história, irmão, não é ficar falando, um veio lá de um tipo de comportamento, outro comportamento, uns eram homens maus, pessoas enganadoras, pessoas pervertidas, pessoas que não respeitavam, não tinham amor. Mas quando alcançou o Evangelho, houve transformação. Então aqui, na Efésios 4, fala para nós guardar em unidade de espírito, pelo vínculo da paz. Por quê? Da paz de Deus. E ele fala que isso é um só corpo, um só espírito, e que qual fomos chamados. Uma só esperança da vossa vocação. Então, existe uma renovação, uma transformação do nosso ser, e mostra que em nós há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É uma nova pessoa. Nós agora, depois do chamado do Evangelho, nós cremos, somos uma nova pessoa. Ele fala que há uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai, do qual todos, e por todos, em todos vós, foi dada essa graça, segundo a medida do dom de Cristo. E ele fala que também, nessa nova vida, que deu dons aos homens, né? Subiu ao alto cativeiro, ele deu dons aos homens, isso ele subiu, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Com o Senhor padeceu, ficou 3 dias. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí ele fala sobre que deu um para apóstolo, um para isso, para aquilo. Mas o que estou querendo falar para os irmãos? Nós agora somos uma nova pessoa em Cristo. Havia prática de nossa vida, nossa conduta secular, que não é condizente com o dia de hoje. Mas além disso, irmão, existe uma prática que algumas pessoas, que em vez de procurar a transformação interna, procura modelar a pessoa primeiramente externamente, como uma pessoa estando externamente, com a roupa do uso e costume. Vamos dizer, o pessoal crente, vamos dizer assim, o pessoal tradicional usa um paletó, gravata, vocês estão me vendo, um paletó, gravata. Isso não muda o meu caráter, irmão. Isso me mostra que eu estou de uma forma diferente, mais tradicional, mais dedicada a um uso e costume diferente. Quer dizer, então as pessoas das igrejas tradicionais costumam usar paletó, gravata, que colocaram que isso aí é a roupa do crente. E eu não vou mudar isso, irmão. Não tem como mudar
Porque se eu mudar, vem um outro que vai querer mudar também, vem um outro que vai querer mudar. Então tudo tem que ter uma ordem, né? E essa ordem não quer dizer que é santidade, é organização nossa. Então, nós temos o uso e costume, porque existe nas comunidades evangélicas, especialmente nas igrejas pentecostais. Isso é um costume. Ela não gera doutrina bíblica, ensinamento da palavra de Deus, mudança, mas sim gera bons costumes. De repente, eu usar isso aqui é mais agradável, é mais adequado, né? O ambiente que eu vou frequentar naquele momento. É o que se usa no tempo de hoje, né? Se nós voltar atrás, no tempo dos judeus, no tempo de Cristo, o vestido era igual ao da mulher, a diferença era detalhes, mas para a época era aquilo. Agora, a época nossa, criamos isso aí. Isso não é santidade, irmão. Isso não é. Ali está falando de mudança interior, hábitos que você vivia na vida secular, que hoje na vida cristã você já não pratica mais, porque houve uma transformação interna. Não tem como a pessoa ser crente de repente ter o hábito de divertir nas festas pagãs, não é mais condizente, ou nas festas juninas, não pertencemos mais àquele costume, ou nos carnavais. Nada contra que é carnaval, que cada um é direito de fazer o que quiser, né? Mas para nós não existe afinidade mais, e nós vamos nos adequar ao nosso costume. Não deixa de ser um uso e costume também. As aparências, a forma, né? Cada ministério tem um jeito. Você vai no ministério, as pessoas que tocam lá, que cantam, né? O louvor, às vezes põe roupa até uma igual a outra, tipo um uniforme. Nas igrejas tradicionais usam paletó e gravata. Em algumas igrejas aí, neopentecostal, usa camisas normais, né? Roupa normal. Você vê lá até o ministro é diferente, alguns com camisa polo. É já uma cultura que eles criaram. Então para ele aquilo é normal. Quando nós, tradicional, vai lá, se sente meio incomodado porque o nosso costume é outro. Isso não vai gerar que nós somos pessoas melhores que eles, nem eles melhores que nós, porque essa transformação que é interna é dada pelo Espírito Santo da graça. E não adianta também ter uma roupa, paletó, gravata e não ter as qualidades internas que aquela aparência tenta demonstrar. Então, meio que eu brinco da política, os políticos usam, e nem quer dizer que todo político é perverso, é ladrão, salteador, não. Tem pessoas honestas que também usam paletó e gravata, e tem pessoas que também usam paletó e gravata é desonesto, porque isso é uma questão interior de caráter de cada um de nós. Então, o ensino da palavra de Deus nos diz que nós temos um zelo sincero. E a falta de conhecimento teológico gera esses problemas e acaba por pregar costumes humanos, tradições humanas, do que a doutrina bíblica da palavra de Deus. Isso gera no cristão, muitos cristãos, um interesse maior pelos usos e costumes do que propriamente pelos ensinos da palavra de Deus. Quando fala ali do amor, da transformação, né? Nós suportar um ao outro e viver como família, viver como uma unidade, fazendo parte da unidade do corpo de Cristo, que é bem diferente, né? Então, assim, muitos líderes acabaram por perpetuar a propagação nas suas igrejas, dogmas, né? Através de proibições, sem respaldo bíblico, proibindo os seus membros de algumas coisas que são normal, que não vai alterar. Eu cansei de ouvir pregações, quando o irmão, uma criança, jogava bola, era criticado, né, nas igrejas tradicionais. Hoje já não é tanto, ou porque tinha um aparelho de televisão, o costume fazia que aquele não ter televisão dava santidade para a pessoa, ou a pessoa ouvir rádio, ouvir noticiário. Então as pessoas eram moldadas a ser reclusas em várias coisas, porque poderia alterar. As mulheres, elas não podiam cortar as pontas do cabelo, hoje elas cortam. Elas não podiam ter maquiagem, hoje muitas evangélicas usam. Se usar maquiagem, usar maquiagem, mas tiver o interior não corrompido, isso que importa. Porque a aparência, essa vaidade externa sempre teve.
mesmo nos tempos bíblicos, as pessoas sempre tiveram vaidade, né? Então, alguns ministérios já não diferem o uso de calça comprida. O meu ministério mantém as tradições, né? Eu estou falando que é uma tradição, é um costume. Quem vai lá, você acaba se acostumando, mas isso não mostra que é uma doutrina de santidade, irmão. E sim, doutrina humana. E às vezes essas doutrinas humanas é de bom costume, ela faz bem àquela coletividade. Eu não estou aqui para mudar, se você mudar a sua comunidade, assim, falar e entender que é uso e costume, que não, são tradições culturais de um povo, de um local, de uma sociedade, que ela não pode sobressair a verdadeira mudança que é interior, aquela que Cristo nos proporciona através do Evangelho, através da crença no seu nome. Então, irmão, existe a doutrina divina, existe a doutrina criada pela Escritura, que é a transformação da pessoa no seu interior, o qual eu acabei de ler, acabei de ver aqui, né? E falar: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Fosse chamado não para andar com paletó e gravata, não, fosse chamado a andar em santidade, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros. É isso que a Efésios 4 fala. O uso e costume nosso agora é um hábito diferente que nós temos, que não tinha antigamente. Aí fala que porque nós temos um só Senhor, um só Salvador, né? Não temos um só batismo, um só Pai, um só Deus, que é o qual age sobre todos nós, e pela graça que foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Deus. E ele fala que antes, né, não tinha, mas hoje você tem uns dons, como foi dado dons aos homens, foi dado dom para as pessoas que crêem nele, né, irmão? Uns para doutores, uns para evangelistas, outros para pastores, né? Que tem o dom de apacentar. Então é isso que a palavra de Deus está falando. Então fala para nós deixar de lado, ele fala assim, ó: porque deixar é mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Entre nós não pode ter mentira, nem com as pessoas que não são cristãs. Nós não devemos uma vida transformada. Não devemos ser uma pessoa irada. A pessoa, quando lá no mundo, ela irava, ela xingava. Nós não podemos ter esse comportamento. Exige de nós uma transformação. Fala: irais e não pequeis, não ponhais o sol sobre a vossa ira, não andeis, não dê lugar ao diabo, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes de detalhe, trazendo com as mãos com o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver a necessidade. Então é esse o costume que está falando aqui, a palavra de Deus, o verdadeiro costume, o costume de andar na santidade, né? Entendeu? Aí está vendo que está falando sobre condutas que as pessoas antigamente, para ele era normal, hoje não é normal, hoje não faz parte da vida dele. Aí fala assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas se for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então você vê que esse uso e costume que as Escrituras fala é de transformação. Aí ele fala que toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentro de vós. É a transformação interior. Esse é o verdadeiro costume bíblico, vamos dizer assim. Antes de ser uma pessoa benigna e misericordiosa, perdoando uns aos outros, os outros também, como Deus perdoa através de Cristo, né? Então é isso, é a mensagem de hoje. Eu quero falar para você que a verdadeiro costume que nós devemos ter agora é esse costume de ser uma nova pessoa em Cristo. O velho homem tem que ser mortificado pelo poder da palavra. Então, os velhos costumes, as velhas práticas de viver que se vivia antigamente, essas não precisam ser em prática, né? Isso não quer dizer que seja roupa, paletó, gravata, isso não, mas é o caráter que a pessoa internamente tem. É essa a roupa, vamos dizer, interna do coração. Vamos dizer assim, vamos entender. Então, o verdadeiro uso e costume da palavra de Deus é a transformação que cada um de nós tem quando conhecemos a Cristo Jesus. Essa mensagem que trago para vocês, irmãos, que Deus abençoe, né? Que nós tenhamos essa vida transformada em Cristo,
Não vai ser meu paletó e gravata que vai fazer uma pessoa melhor, mas vai ser a minha conduta, no meu entendimento, no meu coração, simbolicamente falando, no meu sentimento, que me faz uma pessoa melhor. Isso não é porque você não tem um paletó e gravata que você não vai ter essas mesmas qualidades do verdadeiro costume e doutrina bíblica. Entendeu? Mas se você for ver o ministério, você vai ver pessoas que podem usar, não usar, mas vai ver que os ministros vão usar. Mas os ministros fazem porque é uma tradição. Isso aí também não altera nada, né? Se você usar, não usar, não altera nada. Mas nós acabamos por manter uma tradição, como eu falei que o pessoal que canta louvores em algumas igrejas tem os seus uniformes, tocar no coral, o pessoal que canta os louvores na igreja, assim por diante. Então, tem ministério que usa até um uniforme para ficar na porta lá. Nós não tem isso aí, mas tem uns que tem. E a organização, você vai lá, tem lá um crachazinho, um negocinho que identificando que era obreira, que é obreiro. É o costume. Não é um mau costume, é a organização. Entendeu? Eles entenderam que é bom ser que lá tem uma pessoa na porta, geralmente na igreja pentecostal que eu conheço, você faz isso, tem uma obreira que tem das mulheres, tem uns obreiros que tem do homem, ou vice-versa, que recebe a pessoa, seja bem-vindo, senta aqui, orienta a pessoa, né? Isso é organização, não deixa de ser um uso e costume, mas um costume diferente, mas alinhado um pouquinho ao trabalho que ele vai exercer, que é a parte espiritual. Isso não faz ninguém melhor, porque não adianta ter toda essa mudança externa, mas se o interior não está transformado, como está escrito aqui na palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão. Compartilhe, divulgue, me ajude a divulgar o Evangelho para que chegue mais pessoas à palavra de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na santa paz de Deus.